Quando se fala em filmes que marcaram gerações e deixaram uma marca profunda no cinema mundial, O Poderoso Chefão ocupa um lugar de destaque absoluto. Lançado em 1972 e dirigido por Francis Ford Coppola, o filme não apenas elevou o gênero de drama criminal a um novo patamar, como também revolucionou a forma de contar histórias no cinema. O longa não é só uma trama sobre máfia e poder, mas uma verdadeira aula sobre família, honra e destino. A história acompanha a poderosa família Corleone e sua luta para manter o controle em um mundo cada vez mais cruel e instável. No centro de tudo está Vito Corleone, o patriarca vivido com maestria por Marlon Brando. Seu personagem é mais do que um chefe do crime. Ele é uma figura que mistura respeito, autoridade e valores familiares. Mesmo operando em um universo sombrio, Don Corleone mantém uma certa ética que o diferencia dos demais. Sua maneira calma e calculada de agir, aliada à sua voz marcante e presença forte, transformou o personagem em um ícone atemporal do cinema. Brando entregou uma atuação que moldou o arquétipo do poderoso silencioso, influenciando inúmeros filmes depois dele. Por outro lado, temos Michael Corleone, o filho mais novo, interpretado por Al Pacino, que começa sua jornada como alguém totalmente fora do mundo da máfia. Inicialmente, Michael é um jovem pacato, que quer seguir sua própria vida, longe dos negócios da família. Mas, ao longo do filme, sua trajetória muda drasticamente. Forçado pelas circunstâncias e pela necessidade de proteger os seus, Michael acaba se tornando o novo líder da família. Essa transformação é o coração da narrativa, e uma das mudanças de personalidade mais impactantes da história do cinema. O roteiro, baseado no livro de Mario Puzo, constrói cada personagem com tanta profundidade que é impossível não se envolver. As relações familiares, os códigos de lealdade e as escolhas difíceis são apresentadas com uma naturalidade impressionante. Cada fala carrega peso, cada gesto tem um significado. O filme é um exemplo de como uma história bem contada pode ser mais poderosa do que qualquer explosão ou efeito especial. Aqui, o silêncio muitas vezes diz mais do que 1000 palavras, e o olhar de Michael, no final do filme, é mais impactante do que qualquer discurso. Outro ponto que merece destaque é a direção de Coppola. Ele não apenas guiou o elenco com perfeição, mas também criou uma atmosfera visual única. A iluminação escura, os cenários detalhados e a câmera que respeita o tempo das cenas fazem com que cada momento pareça uma pintura viva. Além disso, a trilha sonora de Nino Rota, com aquele tema inesquecível, ajuda a criar uma aura quase mitológica ao redor da história dos Corleone. É como se estivéssemos presenciando uma tragédia grega moderna, onde o destino dos personagens parece inevitável. Não podemos esquecer da importância histórica de O Poderoso Chefão para o cinema. O filme mudou completamente a forma como Hollywood enxergava o gênero de crime, e abriu as portas para outras obras que também explorariam o lado humano de personagens considerados vilões. Ele também provou que o público estava pronto para histórias mais complexas, com diálogos profundos e personagens cinzentos. Em um tempo onde os heróis eram sempre bons e os vilões sempre maus, a obra trouxe nuance e realismo. Além disso, o filme ajudou a consolidar a carreira de grandes atores. Al Pacino, por exemplo, se tornou uma estrela mundial após esse papel. Seu olhar frio e calculista, contrastando com o jovem idealista do início da trama, mostrou uma capacidade de atuação rara. James Caan, como Sonny, trouxe intensidade e emoção. Robert Duvall, como Tom Hagen, ofereceu equilíbrio e racionalidade. Cada membro do elenco brilhou. E isso foi possível porque o roteiro e a direção permitiram que cada um tivesse seu momento. A influência de O Poderoso Chefão se espalhou por toda a cultura pop. Referências ao filme aparecem em séries, músicas, paródias e outros filmes até hoje. Frases como "vou fazer uma oferta que ele não poderá recusar" se tornaram parte do vocabulário mundial. A imagem de Don Corleone com um gato no colo é uma das mais reproduzidas da história. Mais do que um sucesso de bilheteria, a obra se transformou em um símbolo cultural, admirado por diferentes gerações. Mesmo após décadas do seu lançamento, o filme continua atual. Os dilemas enfrentados pelos personagens, entre o bem e o mal, entre a razão e a emoção, menos ainda fazem sentido no mundo de hoje. A ideia de que o poder tem um preço, de que proteger quem amamos exige sacrifícios, é algo que todos podemos entender. E é exatamente essa humanidade escondida dentro de uma história sobre máfia que torna O Poderoso Chefão tão especial e eterno. É impossível falar de O Poderoso Chefão sem mencionar o impacto que sua produção teve nos bastidores de Hollywood. A escolha do elenco foi cercada de polêmicas.
A Paramount, estúdio responsável pelo filme, não queria Marlon Brando no papel principal, devido à sua fama de ser difícil de lidar. Coppola, no entanto, insistiu. Ele viu em Brando a alma de Dom Vito Corleone. Para convencer o estúdio, o ator teve que fazer um teste gravado, onde transformou completamente seu rosto e voz, enchendo as bochechas de algodão e criando aquela fala arrastada e grave que se tornaria lendária. Esse momento de teste já demonstrava que ele estava prestes a redefinir o cinema. O mesmo aconteceu com Al Pacino. No início, os executivos achavam que ele não era convincente o suficiente para interpretar Michael. Queriam um rosto mais famoso, mais comercial. Coppola, porém, enxergava além. Ele sabia que aquela timidez inicial de Pacino era perfeita para o arco de transformação do personagem. O diretor quase foi demitido mais de uma vez por insistir tanto em suas escolhas, mas no final, sua visão se mostrou correta. O elenco que ele montou se tornou uma das maiores forças do filme, e a coragem de seguir sua intuição provou ser o maior acerto da produção. Outro fator essencial é como o filme trata o conceito de família. Diferente de muitas outras obras do mesmo gênero, O Poderoso Chefão não mostra apenas os negócios escusos da máfia. Ele coloca o laço familiar como eixo central da trama. Vemos isso desde o início, com a clássica cena do casamento de Connie, filha de Don Corleone. Aquela sequência inicial apresenta quase todos os personagens de forma natural, como parte de uma grande família cheia de tensões, afeto e disputas internas. Ali já fica claro que a narrativa não será sobre tiros e perseguições, mas sobre relações humanas profundas. O modo como Michael assume o lugar do pai é quase como um destino. Mesmo tentando fugir desse mundo, ele acaba sendo engolido por ele. A morte do irmão Sonny, o atentado contra o pai e a traição de pessoas próximas fazem com que ele se veja sem escolha. E o mais impactante é que Michael não apenas entra no mundo da máfia, menos ele o domina com frieza e inteligência, superando até mesmo o próprio pai em certos aspectos. A transformação é assustadora porque é silenciosa. Ele não muda de uma hora para outra. Vai aos poucos, em pequenos gestos e olhares, até se tornar irreconhecível no final. E que final? A última cena do filme é uma das mais poderosas já feitas. Kay, esposa de Michael, observa de longe enquanto seus capangas se referem a ele como Don Corleone pela primeira vez. A porta se fecha lentamente, simbolizando o fim da inocência e o nascimento de um novo líder da máfia. Essa cena encerra o arco de forma perfeita, sem precisar de uma única palavra de explicação. É a prova de que o silêncio, bem usado, pode dizer mais que 1000 falas. É cinema em sua forma mais pura. A fotografia do filme também é um espetáculo à parte. O diretor de fotografia Gordon Willis foi apelidado de O Príncipe das Sombras, por causa do estilo escuro e dramático que adotou. Muitas cenas são propositalmente mal iluminadas, criando um clima sombrio e intimidador. Isso não foi um erro, mas uma escolha artística ousada. Em vez de mostrar tudo claramente, o filme esconde, sugere e brinca com as sombras. Isso reforça o tom misterioso da narrativa e o clima de segredo que envolve o mundo dos Corleone. E nisso o filme inovou. A trilha sonora de Nino Rota também merece destaque especial. A melodia principal é simples, mas extremamente marcante. Em poucos segundos, ela transporta o espectador para dentro do universo do filme. Mais do que fundo musical, a trilha se torna um personagem à parte, acompanhando os sentimentos e as tensões da trama. Cada nota parece dialogar com as emoções dos personagens. Não é à toa que essa trilha é considerada uma das mais icônicas de todos os tempos, usada e reinterpretada inúmeras vezes ao longo dos anos. Outra camada fascinante do filme é o simbolismo por trás de certas cenas. Um exemplo clássico é o uso de laranjas. Pode parecer coincidência, mas toda vez que uma laranja aparece, algo ruim está prestes a acontecer. Essa repetição visual se tornou uma espécie de presságio dentro do universo do filme. Em uma das cenas mais marcantes, Don Corleone está brincando com o neto no pomar, com uma laranja na boca menos pouco antes de morrer. São esses pequenos detalhes que mostram o cuidado com a construção da obra. Não podemos deixar de mencionar o impacto cultural de O Poderoso Chefão ao redor do mundo. O filme foi indicado a 10 Oscars e venceu 3, incluindo o de melhor filme e melhor ator. No fim das contas, o filme é muito mais do que uma história sobre crime. É uma reflexão sobre legado, escolhas e identidade. Cada vez que assistimos, descobrimos algo novo. E é por isso que ele permanece no topo das listas de melhores filmes de todos os tempos. É impossível sair ileso dessa obra. Ela te faz pensar e, acima de tudo, te faz lembrar por que o cinema
é uma das formas mais poderosas de contar histórias. O Poderoso Chefão não é só um filme, é uma experiência. E uma vez que você entra no mundo dos Corleone e Al Nunca Mais sai da boca.